Olá, seres de luz, eu me chamo Flávio da Silva, está começando mais um vídeo do Consciência Astral. Hoje eu estou trazendo para vocês a nova programação para o nosso canal, que é um grupo de estudos. Eu vou acompanhar com vocês aqui a obra Rejubila-te em Deus, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Vamos estar a cada vídeo trazendo alguns capítulos e vamos estudar essa obra do início ao fim, trazendo aqui os tópicos mais importantes e destrinchando um pouco mais sobre eles. Caso vocês tenham interesse em participar das discussões sobre os temas, a gente criou um grupo no WhatsApp, aqui do canal, para fazer esses estudos. Então vocês acessem o link da descrição, que o grupo está bem bacana lá. Vamos começar hoje com a introdução e com o capítulo 1 do livro. Esse é um livro que ele convida a gente a fazer uma reflexão sobre a maneira como a gente leva a vida e como conduzimos ela a Deus, a vontade divina, aos conceitos éticos, de conduta. Esse júbilo que ela fala é justamente da gente conseguir trazer um novo ânimo, uma alegria espontânea de viver através do conhecimento da essência de Deus. Bom, no capítulo 1, Joana de Ângeles sabiamente introduz o assunto aqui falando sobre a não existência do vazio, do repouso, do nada, Eu coloquei aqui essa citação, abre aspas, ante a decomposição orgânica, demonstrando transformações dos buracos negros e absorvendo galáxias, renovam-se as maravilhosas construções celestes, confirmando que não existe o repouso, o vazio, e que tudo é movimento, ação, em intermináveis experiências de formas e de conteúdos. Então, ela mostra aqui, para quem não tem tanto conhecimento sobre o universo, sobre energias, sobre o fluir, a essência da vida, é esse movimento constante, essa inquietação, de certa maneira, de tudo que está à nossa volta, das moléculas, dos átomos, está tudo sempre em movimento. Então, nós também devemos estar, provocam um questionamento em relação a isso, porque muitas vezes nos deixamos entregar aí, infelizmente, a preguiça, as nossas indisposições. Mais à frente ela vai pontuando também uma coisa que eu achei muito interessante, esse resumo aqui que eu trouxe bem compacto para vocês de todo o conteúdo. Ela vai falando sobre o plano divino, como ele se manifesta na nossa vida, e ela diz: cada fenômeno ocorre como efeito de uma causa nem sempre identificada, mas projetada para a execução do divino programa. Então ela quis dizer que muitas vezes, nem sempre, nós entendemos, a maneira que Deus age na nossa vida, que muitas vezes, inclusive com tropeços, fracassos, frustrações, todo tipo de insatisfação, até de uma geração de maus sentimentos, de uma angústia, de um vazio. Muitas vezes nós não compreendemos, achamos até que é um castigo, uma maldição, que Deus não está ali totalmente do nosso lado, e é justamente aí que entra a complexidade, a profundidade do trabalho de Deus, da forma que Ele atua, a forma que Ele coloca as mãos em nossos planos, em nossa trajetória. Nem sempre será de maneira agradável, tranquila e plena, porque assim não se consegue nada, pessoal. A dor ela tem um papel muito importante de provocar grandes reflexões, trazer grandes experiências que com certeza são válidas num futuro próximo, para nos fortalecer e nos ensinar sobre diversos atributos, sobre diversos pontos de vista, várias óticas da vida, A gente precisa ter consciência disso e parar de reclamar e agradecer mais, Porque, como ela disse nessa outra frase, não consideres boas apenas as ocorrências que proporcionam ligeiro prazer dos sentidos, abrindo lugar para novas buscas de sensações. Tampouco definas como desgraças os acontecimentos que convidam à reflexão, à correção de comportamento. Então veja que ela fala aqui de algo que reflete muito a nossa realidade, Como nós somos ingratos quando acontece algo ruim para nós, e como somos imaturos, inexperientes quando as coisas boas acontecem, quando pequenas coisas satisfatórias surgem, achamos que estamos com a vida ganha, que está tudo ótimo, que não precisa mais mudar nada,
e gera a acomodação. Então é sempre importante refletir o peso daquilo, né? Nem sempre um determinado sentimento vai estar na escala superficial da coisa. A gente tem que ver o que ele vai causar um pouco mais a fundo na nossa alma, no nosso psique. E esse ligeiro prazer está muito relacionado ao quão superficial atualmente a nossa sociedade, né? Quão frias são as relações, nossas metas. Hoje em dia as pessoas estão muito mais apegadas do que antes ao material, ao financeiro, né? Ninguém tem planos de evoluir espiritualmente, de alcançar lugares, né, patamares elevados dentro da espiritualidade, e sim conquistar casas de luxos, carro, muito dinheiro, uma profissão que pague bem. Claro que isso é, de certa maneira, importante, né, para que se viva de uma maneira confortável e próspera. Porém, a gente não pode colocar uma coisa acima da outra e tornar isso o único objetivo da nossa vida. Eu, particularmente, né, não falo muito das minhas experiências pessoais, mas eu já tive algo em relação a isso. Passei um bom tempo da minha vida focado em somente conseguir coisas materiais e me afastando muito discretamente, sem perceber ali de maneira, né, perigosa, da minha espiritualidade, das minhas intenções, as minhas missões, meu propósito de vida. Isso é muito perigoso, pessoal. A gente acaba se fechando, inclusive, para as coisas mais simples, como orações, né? Então temos que estar bem atento e vigiar sempre isso daí. Ela cita também, nesse capítulo inicial, o poder da onipresença divina. Eu trouxe aqui o gráfico para vocês, que cita os 3 principais pontos que é abordado: a percepção, o júbilo e o amparo. Isso resume bem o conceito da onipresença divina em nosso ser, né, pessoal? Porque a percepção vai muito da importância da gente perceber a onipresença de Deus para depois experimentar uma alegria e aí sim sentir aparado e nunca só. É assim que ocorre quando descobrimos o Deus que tem dentro de nós e não o que está no céu, o que está fora, cada vez mais distante. A gente precisa ter essa percepção, porque ela cita aqui um pouco sobre isso. Quando conseguires perceber-lhe a onipresença, experimentarás inexcedível júbilo, porque te darás conta conscientemente que és seu filho amado e nunca te encontrarás sós, sem o seu amparo. Veja que profundo, veja que sábio essa palavra, né? E ela fala também: faze-o, porém, hoje, não postergando a oportunidade para outra ocasião, pois que é este o dia da tua renovação e do teu encontro com Deus. Ela sempre pontuando a importância de se ter também um certo compromisso, uma responsabilidade, que é justamente a diferença de pressa, né? Então, a gente não precisa ter pressa, não precisa agir aceleradamente, mas estarmos conscientes que só temos o hoje, né, pessoal? Isso é muito interessante de se refletir, de se pensar, porque quando colocamos na nossa cabeça, a gente passa de agir de uma maneira muito diferente e passa a dar valor realmente a coisas importantes, porque a verdade é, infelizmente, tudo é muito imprevisível, né? Nós estamos vivos hoje, mas não sabemos se estaremos amanhã. Isso não é nenhum tipo de pensamento negativo, pessimismo, né? É apenas uma realidade. Nós não sabemos, não temos acesso a previsões, a coisas do futuro em relação a nosso desencarne, né? Então a gente tem que estar muito atento ao que podemos fazer de importante hoje, o quanto nos doamos, né? As vontades de Deus, a expressão do amor incondicional, da caridade, tudo isso tem que ser feito agora, porque quem joga as coisas muito para amanhã acaba ficando para trás, acaba ficando frustrado e não realiza, não faz o que tem que ser feito. Então a gente precisa ter um compromisso, mesmo que sem pressa. Isso é essencial, pessoal. Então é todo dia procurar ser diferente, melhorar, não só em fazer coisas novas, mas fazer a reforma íntima, a famosa reforma íntima, né, que tanto se fala, de se transformar, de se edificar a cada dia. Um outro ponto muito interessante também, pessoal, é a ótica do Deus além do hedonismo, que estamos conseguindo perceber atualmente. Para quem não sabe, o hedonismo é uma doutrina filosófica que valoriza o prazer como principal objetivo da vida, que é justamente, né, apesar de ser uma doutrina filosófica,
algo teoricamente antigo, né, arcaico, a gente manifesta, né, segue essa doutrina até os dias de hoje, quando não se tem o despertar espiritual, o despertar da consciência. Isso ela fala mais um pouco aprofundadamente nessa frase. O hedonismo substituiu o sentido psicológico profundo da existência humana e o prazer tornou-se a meta neleda, tendo-se em vista a brevidade da existência carnal e o exíguo tempo para a fruição de todos os favores do prazer. Então veja que além de praticarmos o hedonismo mesmo sem saber que isso existe, essa doutrina, estamos ali substituindo, né, o senso de profundidade que é necessário para o espírito. Ela fala mais adiante: a paisagem humana do materialismo tem sido sombria, atormentada, e os sorrisos que a mascaram na grande maioria são mais esgares e extravagâncias do que júbilos. Em relação ao que devemos buscar para se opor a isso, é justamente algo mais profundo, menos superficial, que é justamente tudo que envolve os pensamentos e atitudes ligadas aos princípios divinos. Eles são eternos, né? E têm uma plenitude infinita, certamente. E falando um pouco mais dessa complexidade de Deus, ela cita também uma coisa muito bacana, que é como aos poucos a ciência vai se rendendo à espiritualidade. Ela mostra em alguns trechos que os cientistas estão começando a assumir e encontrar, né, por conta própria, vendo com seus próprios olhos a presença de Deus no universo e nas coisas. Veja que ela fala aqui sobre uma lei moral que eles começaram a perceber ao longo dos últimos anos, né? Abre aspas, alguns deles confirmaram que existe uma lei moral no universo que se encarrega de tudo, de maneira consciente e adequada, estabelecendo os paradigmas da realidade. Além disso, isso agora que eu vou falar, já é um pouco mais conhecido esse conceito, né? Que é o DNA divino, também foi descoberto pelos cientistas e interpretado de uma maneira um pouco mais espiritualizada. Veja aqui, outros deslumbram-se ao concluírem que existe no ser humano um DNA de Deus, responsável pela crença natural de que todas as criaturas são constituídas, né? Eu acabei não trazendo mais aprofundadamente sobre isso, porque não é o tópico principal do livro, mas tem alguns estudos que comprovaram de fato que tem esse DNA de Deus, ele tem características específicas, né? Está presente em todos nós, que seria a assinatura de Deus na criação, que é o que vamos falar agora, resumindo-se aqui em Rastros de Luz, assinatura divina e um universo pensante. Nesse capítulo ela vai entrar mais a fundo nas marcas que Deus deixa no mundo, né? Porque ela fala aqui nessa primeira fase, diversos outros experimentadores audaciosos definem que o rastro de luz, também chamado bóson de Higgs, resultante do choque de prótons que reproduz a grande explosão, é a assinatura de Deus na criação. Esse bóson de Higgs, pessoal, é um experimento físico que fizeram há um tempo atrás, que resulta, né, justamente nessa explosão de luzes, né, entre os prótons, que já foi entendida como possível assinatura de Deus na criação, que são esses fenômenos mágicos, né, e chamativos. Agora, falando um pouco mais da parte mental do universo, ela diz: ressoa na astrofísica a afirmativa de um grande sábio afirmando que o universo é um grande pensamento, tem vida, expande-se e na sua infinita grandiosidade é uma unidade pulsante. Isso tem muita relação também, pessoal, com algo muito interessante, que é a expressão mental do espírito, do conjunto de consciências que é a nossa sociedade, né? A humanidade do planeta Terra é um grande aglomerado de consciências encarnadas. Então, quando se fala, né, de um universo pensante, um grande pensamento, é justamente isso, que antes de sermos corpos, matéria, nessa carcaça, a gente também é consciência pensante, elemento inteligente, né, que é a alma. Ela também afirma que, inelutavelmente, Deus está de volta à cultura odierna, que no caso seria a cultura moderna, né,
não somente através do encontro com Ele nas leis universais, assim como no íntimo dos sentimentos que o necessitam. Os evangélicos falam muito sobre a questão do avivamento, né, que é esse despertar, essa energia mais forte de Deus que vai pulsando na gente, né, que é algo que está acontecendo com mais frequência ultimamente. Deus está se manifestando cada vez mais, até para aqueles que não creem muito, que são mais céticos. Isso é um movimento que vem acontecendo muito por conta, na minha opinião, né, do processo de regeneração, de transição planetária da Terra, né? Estamos encaminhando para uma nova era, uma nova realidade de espíritos mais evoluídos, que estão mais alinhados com o que Deus quer de nós. Para finalizar, a gente vai tratar aqui do Deus íncito no ser. Consiste em 3 tópicos. Vamos descobrir Deus, ampliar a nossa conexão divina e permear-se do seu amor. É isso que Joana de Ângeles quer trazer para nós. Como funciona detalhadamente esse processo de descoberta e conexão íntima com Deus. Não é simplesmente fazer a oração, simplesmente ter a crença. É você conseguir realmente ter relações mais aprofundadas e saber exatamente como aquele Deus vai se manifestar em você, né? Que a nossa centelha divina nada mais que isso, uma porção, né, de Deus que está dentro de cada um de nós e se manifesta nas nossas intuições, nossos sentimentos, inspirações, vai estar sempre nos guiando para o caminho do bem, do amor, da verdade. Ela diz: Deus, portanto, encontra-se íncito no ser, aguardando ser descoberto e ampliado, assim como no universo em todas as suas manifestações. E fecha aqui com a frase: permeia-se do seu amor, e ao escutá-lo na mente e no coração, é o dever que a todos sempre cumpre vivenciar neste grave momento de aflições e dores que dominam os indivíduos e a sociedade terrena. Enquanto isso, Deus ama e aguarda. Essa frase é muito especial, ela ser a de encerramento do nosso vídeo, porque resume todo esse processo. Por mais que você seja cético ou até ofenda Deus, né, seja uma pessoa ali que desdenhe, que não tenha um compromisso com a iluminação, com a espiritualidade, Deus sempre vai amar e aguardar, porque Ele sabe do que é feito todo o nosso processo, toda a nossa luta, e inclui, né, esses momentos até de loucura, de desalinhamento total com o caminho. E é sempre importante, né, que a gente se lembre que Ele tem muita paciência, porque a bondade dele é infinita. Então, claro, devemos sempre se preocupar em crescer, em se edificar, mas de nunca ter medo, desconfiança de que Deus talvez não possa mais estar de braços abertos para nós. Isso aí é impossível, né? Por mais que nós erremos, né, pequemos, nada muda, no conceito nunca vai mudar, porque Ele é somente amor infinito e em plenitude total. Gratidão, até a próxima aula, onde abordaremos o próximo capítulo do livro, que é o capítulo 2 do nosso estudo.